O livro que eu trouxe hoje é um livro de uma autora francesa, talvez é o livro mais famoso, mais comentado dela. Foi o primeiro contato que eu tive com essa escritora. Foi um livro que me consumiu muito, me consumiu bastante, mas num bom sentido. Me fez várias reflexões e talvez por isso eu tenha me sentido tão usado por ele, porque ele realmente me mobilizou muito, me provocou muito, então por isso eu digo que ele me consumiu bastante. Eu estou falando do Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Esse livro eu li em parceria com o Hugo, do Aprendiz de Leitor, que por mais uma vez me deixou na mão, não acompanhou a leitura junto comigo, me deixou lendo sozinho. Fica aí o puxão de orelha novamente pro Hugo, é uma fraude para poder fazer a leitura conjunta. Coisa feia, Hugo. Mas do que se trata esse livro? Aqui a Yourcenar vai fazer, na verdade, uma pseudobiografia do Adriano, esse imperador romano, o que foi até bom para mim, porque eu acabei de ler, aliás, acabei não, mas tem pouco tempo que eu li o Augustus, do John Williams, e tem uma lógica um pouquinho semelhante, que é narrar a vida de um imperador, da sua juventude até a velhice, até a morte, mas baseado em fatos históricos sim, mas muita coisa inventada, muita coisa sendo ficção. É isso que os dois autores fazem, tanto John Williams lá no Augustus, quanto a Yourcenar aqui no Memórias de Adriano. Mas é bem evidente a profundidade dos estudos da Yourcenar quando foi contar a trajetória desse imperador, né? Falar da história do Adriano. A gente nota sim que ela fez realmente uma busca muito grande, ela cita várias outras pessoas conhecidas historicamente, ela cita cidades, ela cita acontecimentos importantes, então tudo isso está aqui dentro, a gente consegue perceber que há sim uma dedicação muito grande por parte dela, há uma verdade por trás disso tudo, muito embora muita coisa que seja inventada, muita coisa seja obra da ficção e da imaginação da Yourcenar. Esse imperador aqui, então, como eu falei, a gente vai ter acesso desde a juventude, passando os primeiros anos dele no poder, no Império de Roma, até chegar na velhice dele e culminar na morte. Já no início a gente percebe que o Adriano ele tem uma maneira de agir politicamente e com a sociedade, que ele acaba tendo uma influência muito grande, ele tem umas diferenças com relação aos antigos antecessores dele. O próprio Trajano, que foi imperador anterior a ele, tinha uma diferença muito grande na maneira como ele governava, na maneira como ele tratava o povo. O Adriano, de acordo com o que é apresentado pra gente aqui, ele é um pouco mais cauteloso, ele é um pouco mais pé no chão, digamos assim, tanto que uma das primeiras medidas que ele toma no começo do principado dele é limitar as regiões, né, na qual ele tem jurisprudência. Então ele não quer mais expandir tanto, ele quer firmar onde ele está, até o alcance que ele pode ir, para poder garantir que esses limites serão respeitados e assim conseguir mais proximidade dessas pessoas que estão bastante longe da capital e assim fazer com que fortaleça o exército e o poderio dele consequentemente. E o interessante também é que o Adriano, apesar dele ter essa posição de imperador, esse patamar mais elevado, ele é sempre apresentado de uma maneira mais humanizada. Então assim, ele conhece os limites dele como governante, mas ele também entende que ele não pode fazer muitas coisas por conta da vida dele, por conta de ele ser um homem como qualquer outro, passível de erros e acertos, então ele entende as limitações dele. Tanto é que apesar dele compreender muito a situação das pessoas que estão ali em Roma, na Grécia, ou nas cidades na qual ele sempre visita, porque ele está por lá e para cá o tempo todo, ele age muitas vezes de maneira controversa. Então, por exemplo, apesar dele criticar o uso de escravos ou a própria escravidão, por assim dizer, ele também faz coisas que dão a entender que ele tem uns deslizes, que ele tem algumas falhas, inclusive no próprio discurso dele. À medida que ele critica um pouquinho essa escravidão, ele consegue fazer com que os próprios escravos dele sofram por coisas bem pessoais, por coisas sem tanta relevância. Então, por esse motivo, ele é muito humano, sim. Ele tem esse caráter tanto humanitário, como também da falha humana presente em todo momento da trajetória dele, de acordo com o que a Yourcenar traz aqui pra gente. Essa questão de fragilidade também, ela pode servir muito como exemplo na maneira como o próprio Adriano ele lida com a Plotina. A Plotina era a esposa do Trajano, né, que era o antecessor dele, e ela é o contato mais próximo que ele tem de família, né? Ele é uma pessoa que ele perdeu esse caráter mais familiar há bastante tempo, ele não teve filhos também. Então, assim, o conceito de família mais genuíno que ele possui, os laços mais firmes e seguros que ele possui é com a Plotina, que mantém contato com ele por muito, muito tempo, mesmo depois da morte do Trajano.
e ela vai ser uma pessoa bem importante na trajetória dele, assim como alguns amigos mais próximos, assim como o próprio filho que ele adota mais na frente, e os laços e pactos que ele faz durante a trajetória e durante a história, que é muito importante para a continuidade do poderio que ele conseguiu e para a manutenção do nome que ele construiu até então. Uma outra particularidade também do Adriano é que ele é uma pessoa muito questionadora, ele está sempre lá com o dedo na ferida, fazendo alguns questionamentos, alguns posicionamentos, como por exemplo, os costumes daquela região, o caráter religioso das pessoas. Ele critica e questiona, por exemplo, a própria fé cristã, o próprio catolicismo que está ainda engateando por volta daquele período, né? E a gente está falando aí dos primeiros séculos, logo depois da morte de Jesus Cristo, então isso é bem próximo a ele, então isso está bem vivo dentro das críticas que ele faz dentro dessa história. Então assim, é muito interessante acompanhar essa trajetória, essa história desse personagem, através dessa visão dessa autora, porque ela não faz somente apresentar a vida e a rotina desse imperador. O que a Yucena vai trazer aqui também é uma crítica, uma reflexão, e também uma série de ideias, suposições e reflexões sobre uma infinidade de coisas, uma infinidade de temáticas. Eu diria até que esse texto ele tem uma pegada muito filosófica, muito existencial, porque muitas vezes ela começa a discorrer sobre um assunto, isso na visão do próprio Adriano, mas essa voz ela se mistura o tempo todo com a dela, então em um dado momento a gente não consegue mais perceber se é o Adriano que está falando ou se é a própria autora que está dando o ponto de vista dela. Então na verdade o que ela faz é se utilizar dessa figura, dessa imagem, para dar força e para dar mais credibilidade, digamos assim, ao que ela está descrevendo ali, a temática que ela está discorrendo e trabalhando ali com muito detalhe, com muita delicadeza e sutileza, porque é exatamente isso que ela faz. E é exatamente por isso que eu digo que ele é um texto que me consumiu muito, né? Porque eu li esse livro e ele não é claramente, nem de longe, um livro que você deve ler rápido, que você vai consumir ali de maneira muito dinâmica, porque não é. Ele é de fato um livro que deve ser consumido aos poucos, devagar, porque o texto ele é carregado, ele é muito contundente, então a gente tem que ir dissolvendo e absorvendo aquilo aos poucos. Eu confesso que alguns dias eu pegava ele, eu lia por horas a fio, eu terminava com a cabeça assim meio que doendo já, os miolos assim, já dando, sei lá, uma espécie de pânico, porque era muita coisa acontecendo. A própria escrita dela, ela tem um peso, né? Ela é muito carregada, mas eu não digo nem de sentimento, mas de provocação, né? Ela é muito ousada na escrita dela, então a gente tem que entender que é um livro que a gente tem que ler com calma, com tempo, com paciência, porque é desse jeito que ele deve ser melhor utilizado, ele vai ser melhor aproveitado muito bem assim, justamente por esse tom mais filosófico que ela aborda. Então, por esse motivo, eu creio que ele vai ser um livro que vai ser realmente de bom proveito para muita gente, né? Porque a gente tem muitos assuntos importantes sendo discutidos aqui: poder, corpo, religião, crenças, costumes, sonhos, a senescência, o processo de amadurecimento, o processo de envelhecimento, a morte, o que vem depois, o que a gente faz depois, o legado que a gente deixa para as pessoas e para o mundo, né? Para o lugar onde a gente fica, no qual a gente nasceu e no qual a gente morre, os laços que a gente mantém, que a gente constrói, para onde que a gente vai, onde que a gente mora, mas de onde são nossas raízes e o que a gente faz com essas raízes. Então tudo isso a Yucena ela vai discutir, ela vai trazer pela visão desse imperador, mas mais uma vez eu digo que a voz dela o tempo todo está se misturando, então a gente não sabe exatamente o que é do Adriano e o que é dela, porque é uma coisa única, é uma coisa só. Esse talvez seja o livro que eu tenha mais feito marcações, de tanto que ele me provocou. Aqui dentro chega a ter mais algumas, né? Então botei muito post-it, porque é realmente uma coisa que me fez pensar, que me fez refletir sobre uma série de coisas. E eu recomendo muitíssimo ele, né? Para quem tem essa disponibilidade, esse tempo e essa paciência para digerir uma obra como essa, porque é realmente bem pesada, né? Você vai precisar de muito tempo para poder aproveitar tudo o que tem aqui dentro da maneira mais indicada ou mais abrangente, digamos assim. Fica a indicação então de um livro maravilhoso dessa autora. Com certeza eu quero ler mais coisas dela. Tenho aí na lista mais alguns que com certeza serão dos meus próximos, mas não agora. Eu preciso ainda dar um tempinho para as coisas assentarem aqui de tudo que eu li desse. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.